Olha, hoje nós vamos falar sobre um grande filme chamado O Corvo, mas não esse que estreou no cinema agora, que é um remake, e como alguns devem saber, eu não gosto de remakes. Apesar de não ter assistido o filme ainda, eu vou ver ele quando eu tiver mais tempo. Mas hoje nós vamos falar sobre O Corvo, de 1994, com Brandon Lee, que também gerou a sua morte, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Logo depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então. O Corvo, lançado em 1994, não foi um sucesso a nível mundial. Ele vendeu bem tudo, mas não foi aquele estouro. Só que nas locadoras de época, ele fez o maior sucesso e se tornou um filme cult, trazendo Brandon Lee no papel principal, de Eric Draven, um músico apaixonado por sua patroa, que são atacados por uma gangue onde alguns membros estupram a sua mulher, a matando logo depois, que ela ainda consegue ser hospitalizada e morre no hospital, e ele é jogado das alturas para a morte certa. Baseado numa história em quadrinho e também num conto de Allan Poe, esse grande escritor, O Corvo traz Eric Draven de volta à vida um ano depois. E o filme em si, ele é uma espécie de terror, ação, fantasia, porque Eric Draven volta dos mortos, mas volta com alguns poderes sobrenaturais, como autorregeneração. Ele vê através dos olhos do corvo, então dependendo da posição que o corvo tá, ele visualiza seus inimigos, seus arqui-inimigos, e ele volta para obter a sua vingança contra um por um membro dessa gangue. Tem também Ernie Hudson no elenco como um policial, muito bacana, bem legal, um baita filmão, não é à toa que se tornou cult. Mas ele traz uma marca negativa para a sua trama, que foi o falecimento do Brandon Lee, filho do Bruce Lee. Que o interessante também é que no passado seu pai, o astro Bruce Lee, tinha feito um filme do qual ele se fere com uma munição num filme que ele tinha feito. E o interessante é que décadas depois, quando ele já tinha falecido já, de uma morte que até hoje gera controvérsias, e muito se falou a respeito dela, deixando confuso o seu resultado total. O mesmo aconteceu com o seu filho, que não limparam direito a arma de fogo, que na verdade era para ter só festim, por fazer um barulho maior, um estouro maior e visivelmente na tela de vídeo ficar melhor. Então, por não ter limpado essa arma e colocado mais munição de festim, quando Brandon Lee entrou no set, estava com uma bolsa de sangue até para jorrar sangue dos disparos, ele foi alvejado de verdade. E o tempo que ele ficou caído no chão, que a turma ficou sem entender, achando que se fosse tudo parte do enredo, ele havia se ferido gravemente e até chegar no hospital foi levado a óbito. Muito triste, e muito se especulou porque Brandon Lee na época era uma estrela em ascensão. Tinha feito o massacre do bairro japonês com Dolph Lundgren sendo parceiro dele, e com certeza se ele estivesse vivo ele ia levar em si o legado do seu pai, Bruce Lee, adiante.
O filme é muito bom, um cenário gótico, uma trama envolvente, bem bacana, bem legal. Só que agora fizeram um remake. Eu sou contra essa onda de Hollywood de fazer remakes de grandes filmes que fizeram muito sucesso. Se contar uma história a partir daquele momento onde acabou o 1 ou as suas continuações, porque o Corvo também teve Cidade dos Anjos, teve uma, duas, acho que até três continuações. Mas nenhuma delas fizeram tanto sucesso quanto a primeira. E é uma pena, né? Porque Brandon Lee era um grande ator e se estivesse vivo teria feito muita coisa bacana em Hollywood. Com certeza. Esse é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, disponível na Amazon no seu formato e-book digital e também no Clube dos Autores no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E muito em breve estarei lançando o meu terceiro trabalho literário que se chama O Herói do Gueto. Eu volto lá atrás no passado do universo game, final da década de 70 e começo dos anos 80, para contar a história de origem de Paulo de Deus Filho, que atualmente é o diretor do Serviço Secreto do Governo do Brasil. Mas tudo tem um começo. E é sobre isso que eu vou falar nesse romance, aventura e fantasia. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?